Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Joxar Araújo Moura, sou oficial de registro de imóveis da comarca de Iuna, Espírito Santo, e vim aqui hoje falar com vocês a respeito da regularização fundiária urbana que está ocorrendo no município. Como é do conhecimento de todos, a regularização fundiária urbana tem ocorrido no município de Iuna, agora de uma forma um pouco diferente do que ocorria anteriormente, agora com mais efetividade e dentro de uma nova legislação. Antes disso, antes de começar a falar realmente da regularização, das formas de regularização que estão ocorrendo no município, eu queria só mostrar um pouquinho o que é a regularização fundiária. Muitas vezes a gente acha que é só uma entrega de um documento, de um título, de uma escritura, de uma matrícula, um registro, uma matrícula no cartório, mas não é só isso. Como a própria definição da regularização fundiária diz, isso é um texto legal, inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais, entre outras. Isso serve para mostrar que a regularização fundiária ela não é tão singela, não é tão simples. Ela pode demorar um certo tempo. O município ele tem que verificar se a área de regularização fundiária é uma área protegida ambientalmente, por exemplo, se ela é uma área de risco ou não, se vai ser necessário a mudança de alguma situação urbanística da cidade. Então é possível que ela acabe demorando mais do que a gente imagina. No entanto, o município de Iuna tem trabalhado para que isso ocorra da melhor forma, com a maior brevidade para a entrega dessa documentação dos títulos dos imóveis regularizados. A regularização ela abrange dois aspectos que estão nessa definição aqui na tela. Ela abrange primeiro a regularização dos parcelamentos. Eu tenho que regularizar primeiro o parcelamento, o loteamento, abrir matrículas individualizadas para cada imóvel, para só então fazer a entrega de um título, uma escritura para um determinado beneficiário. Esses dois aspectos devem ser levados em consideração desde o início. Então eu só posso fazer regularização fundiária se houver o parcelamento do solo juntamente com a titulação aos seus beneficiários. A regularização fundiária em Iuna ela tem trabalhado com a legislação mais recente, que com base na Lei 13.465 de 2017, Lei Federal de Regularização Fundiária, mas a regularização em Iuna, ela tem ocorrido já há bastante tempo. A última lei que tem tratado da regularização no município é a Lei 2552 de 2014. Essa lei ela não se preocupou tanto com a regularização social, o que de fato agora com o decreto 156 de 2019, a legislação mais recente do município, tem tido um alcance maior para as áreas sociais. Mas assim, a Lei 13.465, que é a lei federal, ela não é uma lei que trouxe a regularização para o município. Não, o município já tinha um processo, um programa de regularização fundiária anteriormente. A regularização fundiária, ela se divide em duas principais espécies, que é a REURB-S social e a REURB-E específica. A REURB-S ela é aquela REURB para famílias de baixa renda, até como essa própria foto demonstra aqui. Há uma população de baixa renda que muitas vezes não teve nenhuma opção em comprar um imóvel já regularizado, teve que ou invadir ou mesmo comprar um imóvel sem documento, só no recibo. A REURB-S é para essas famílias. A REURB específica ela é para famílias de renda melhor, uma renda mais privilegiada, vamos dizer assim. Em Iuna, a REURB-S ela foi delimitada para aquelas famílias com até 3 salários mínimos de renda familiar e para aqueles que não possuem outro imóvel além daquele imóvel que está sendo regularizado. Se a pessoa tiver mais de um imóvel, ela vai necessariamente se encaixar na REURB específica. A REURB específica ela é para aquelas famílias com renda superior a 3 salários mínimos ou para aquela família que tenha mais de um imóvel. Então, se eu tenho mais de um imóvel, ainda que não sejam regularizados, 1, 2, 3, sejam quantos forem, ela vai se encaixar na REURB específica. Uma outra definição e uma outra classificação que temos que levar em conta é o fato de termos imóveis públicos e particulares. Imóveis públicos é aqueles que pertencem ao ente público, ao município, à União, ao Estado, e no nosso caso aqui, no município de Iuna, pertencem exatamente ao poder público municipal. São eles ali o Centro, Quilombo, Pito, entre outros bairros que estão dentro da área pública do município, que é essa área circulada, rachurada em amarelinho, circulada de preto, que está aqui nesse quadro
na tela. Já os imóveis particulares são aqueles que estão no cartório de registro de imóveis em nome de pessoas que não o poder público, são particulares. Nesse caso, nós temos o distrito de Pequiá e o Guanabara como exemplos. Diante dessas classificações, a lei ela dividiu 3 modelos de regularização para o município de Iuna. Lembrando que isso aqui é para o município de Iuna, viu, pessoal? Quem estiver vendo esse vídeo de outros municípios, há outras especificidades. Para cada município há uma forma diferente de enquadrar, ok? Mas em regra são REURB-S e REURB específica. Na REURB-S, o município vai conceder ao beneficiário um título de legitimação fundiária. Esse título ele não vai ter nenhum custo para os beneficiários da REURB-S. Então não tem a necessidade de pagar por título, não tem necessidade de pagar pelo imposto de transmissão, nem pelo registro no cartório de registro de imóveis. Lembrando que ele só pode ser concedido uma única vez. A pessoa vai declarar que ela só tem aquele imóvel na hora do requerimento. Quando ela for requerer a regularização, ela vai fazer essa declaração dizendo que tem ou não mais imóvel. Se tiver mais de um imóvel ainda que não regularizado, ela não se encaixa no social. Os imóveis têm que estar inseridos em parcelamentos consolidados até 22 de dezembro de 2016, o que em Iuna praticamente são todos. No caso de imóvel público, a pessoa tem que comprovar uma ocupação de no mínimo 7 anos, o que não é difícil, né? Até porque a ocupação de 7 anos ela pode ser somada à ocupação de quem está hoje com a ocupação de quem estava anteriormente, ou seja, de quem comprou. Eu tenho um imóvel que adquiri em 2015, então fatalmente não teria os 7 anos, mas eu somo a minha posse com a posse daquela pessoa que me vendeu o imóvel. REURB específica em imóveis públicos. Essa daqui gera um pouquinho mais de complicação, mas também é possível de ser realizada e tem sido realizada no município. Nos imóveis públicos, é interessante a gente lembrar que deve ser pago um justo valor pelo imóvel, e isso está na Lei 13.465, não está só na lei do município, é a lei federal que diz isso. Até porque o município não pode doar sem nenhum benefício, sem nenhuma contraprestação para uma família de uma renda melhor, que tem melhor qualidade de vida, diferente do social. No social, o município não tem que cobrar nada. Na REURB específica em imóveis públicos, então, deve ser pago um justo valor. Pode ser concedido mais de uma vez a regularização fundiária, o título de legitimação fundiária, porque a pessoa está custeando isso, né? Está pagando por isso. Da mesma forma que no social, há a necessidade de comprovação de ocupação de no mínimo 7 anos, que também não há muita dificuldade, justamente porque você pode somar as posses de vários ocupantes. Isso também não tem grande dificuldade, porque a ocupação pode ser somada, né? A ocupação de quem vendeu com a ocupação de quem adquiriu. E da mesma forma que no social, o imóvel tem que estar inserido em um núcleo urbano informal consolidado até 22 de dezembro de 2016. A diferença entre ocupação após 2010 e ocupação até 2010 está justamente no pagamento do justo valor do imóvel, é o que nós vamos ver aqui. Isso foi uma opção do legislador no município de Iuna. Aqui ressalto que nos outros municípios pode ser feito de outras formas, provavelmente não vai ser feito dessa mesma forma aqui, ok? Os imóveis públicos em que houve a ocupação até 2010, por isso a gente consegue verificar aqui um prazo maior de ocupação, e aí o município quis privilegiar esses casos, o município optou por fazer a compra e venda desses imóveis, que é aquele antigo processo de desafetação, que era objeto da Lei 2552 de 2014. Neste caso, há um custo com o pagamento do justo valor do imóvel. O justo valor do imóvel ele é calculado em cima de uma avaliação feita pelo próprio setor de tributação da prefeitura. Só que ele não vai ser cobrado o valor de 100%. Vai cobrar apenas 3% do valor desse imóvel. Mais uma vez lembrando que é o fato de ter uma ocupação pelo maior prazo, de 2010 para 2020 são 10 anos pelo menos, não é? O município levou em consideração esse prazo maior de ocupação. Nesse caso, a pessoa vai ter custo com a taxa de regularização fundiária, que é uma taxa de expediente, o valor baixinho, pequenininho, só para dar início ao processo. Vai ter o custo com a escritura pública, com o imposto de transmissão e com o registro de imóveis, além dos 3% do valor
do lote. Lembrando que todos esses custos eles são baseados no valor do lote, sem considerar a construção nem a valorização diante da construção. Nesse caso, o município ele vai autorizar o beneficiário a lavrar uma escritura. Ele vai lavrar essa escritura em cartório e vai levar isso no registro de imóveis, até porque o custo vai ser do próprio beneficiário, tá bom? No caso dos imóveis ocupados após 2010, o município foi um pouquinho mais rígido. Ele vai conceder o título de legitimação fundiária, para isso não vai ter custo com o título, não vai ser necessário lavrar a escritura e também não vai ser necessário pagar o ITBI, até porque é uma aquisição originária, não tem incidência de imposto. Neste caso, vai ter custo com o registro de imóveis, o beneficiário vai ter que arcar. E há o pagamento com justo valor do imóvel. Neste caso, por ter sido pós 2010, o município ele entende que a pessoa tem que pagar pelo valor integral do lote. Então, diferente da outra situação, em que a pessoa tinha que pagar apenas 3%, nesse caso ela vai ter que pagar 100% do valor do imóvel. Vamos então agora para a REURB-E em imóveis particulares. Neste caso, o poder público ele não entra como proprietário. Neste caso, o município vai conceder o título de legitimação fundiária, nesse caso não tem valor com pagamento de escritura, nem com valor de imposto de transmissão. É uma aquisição originária. Neste caso, ele vai ter o único custo com registro imobiliário, com registro de imóveis. Okay? Lembrando que, neste caso, por ser REURB-E, há a possibilidade de regularizar mais de um imóvel pela legitimação fundiária. Finalizando, eu fiz um quadrinho aqui para que todos tenham a noção exata de tudo que a gente falou até agora. Na REURB-S não há nenhum custo. Na REURB-E, com imóvel público ocupado até o finalzinho de 2010, a pessoa vai arcar com o valor de 3% do valor do lote, vai arcar com a escritura, com o ITBI, o imposto de transmissão, e com o registro imobiliário. Na REURB específica para imóveis ocupados após 2010, é necessário o pagamento do valor de 100% do valor do lote e o pagamento com registro imobiliário. Não há custo com escritura, nem com imposto de transmissão. E na REURB-E, em imóveis particulares, aqui cito novamente o Guanabara e o distrito de Pequiá, há necessidade apenas do pagamento do registro no cartório de registro de imóveis. Fica dispensado a escritura e o imposto de transmissão também. Então é isso. A nossa intenção era demonstrar como a REURB tem ocorrido no município de Iuna, de forma que isso aclare para todos qual a real situação e o que está ocorrendo de fato. O município tem trabalhado de forma persistente na entrega desses títulos, na regularização fundiária como um todo, e eu penso que em breve a gente vai estar entregando, o município vai estar entregando, eu falo eu também porque a gente está sempre de alguma forma participando de todo esse processo, ajudando o máximo que a gente pode para que a REURB aconteça. Então, em breve, o município deve estar entregando aí os primeiros títulos e fazendo valer a regularização dentro do município de Iuna. Qualquer dúvida, fique à vontade em nos procurar, tanto no cartório como aqui embaixo no vídeo. Faça a sua pergunta, faça o seu questionamento e a gente, dentro do possível, vai estar respondendo todos esses questionamentos. Comissão também de regularização tem prestado um excelente serviço. Fique à vontade para questionar, para tirar todas as dúvidas. Quem tiver interesse em dar entrada, em iniciar o processo, fique à vontade em fazer isso lá na Comissão de Regularização Fundiária no município, tá bom? Fico à disposição mais uma vez e agradeço a compreensão de vocês e a paciência até agora. Até mais!